Hey, what you want, huh? It's fun No episódio de hoje... Eu saí do relacionamento entendendo que quem carrega o amor somos nós. Eu amo me submeter quando aquilo me ensina, mas eu odeio me submeter quando aquilo me controla. Então, para liderar mulheres fortes, eu preciso usar a vulnerabilidade delas a favor de mim que estou liderando. Eu não tenho que ser o outro, porque Deus não nos fez para sermos cópias. O que é a importância do sexo pra você, Kênia? Total! Bora lá então, que hoje a gente vai receber uma convidada extremamente especial. E, gente, a gente vai falar aqui não só de tudo que ela é, que já eu vou apresentar, vocês vão ver quem é, mas também de tudo que tem por trás das câmeras, porque a nossa ideia com esse podcast do Feminino Moderno é que a gente consiga fazer vocês enxergarem que existem mulheres reais por trás de um celular, de uma câmera, de uma tela de televisão, e que é esse movimento de resguardar a nossa essência, a nossa autenticidade, que fez com que essas mulheres que vão sentar aqui comigo sejam únicas, grandes referências, grandes líderes, mas elas só chegaram nesse lugar porque elas olharam para a história delas e entenderam o valor que elas têm. Então, hoje, a gente vai receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que Kênia Gama. Gente, tu não tá entendendo? Olha o tamanho dessa ficha. E ia longe se a gente pegasse o currículo, né? Mas só para você ter uma ideia, ela é multiempresária, ela é investidora, ela é escritora best-seller, porque todos os livros que ela faz, o negócio vira best-seller, é uma coisa linda. Palestrante, especialista em desenvolvimento humano, que você vai ficar sabendo que Kênia também tem o quezinho terapeuta dela aqui, gente. Especialista em marketing e vendas, fundadora do maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil. Da América Latina. Ah, me respeita! Você tá entendendo? E, gente, ela tem clubes de mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro. É a coisa mais linda do mundo. É com muita honra que eu digo hoje que essa mulher é minha amiga. Porque um dia foi um sonho, cocriei ser sua amiga e você nem sabe, foi. Com vocês, gente, Kênia Gama aqui conosco. Obrigada, Ana. Eu pelo que agradeço. Convite, viu? Tá maravilhoso, você merece, super GNT. Ai, tá, né, gente? Marca GNT aqui, diz que eu tô pronta. Tá pronta, merece o universo. Ó, a Ana foi feita para isso. Tô feliz, viu? Obrigada pelo convite. Vamos bater um papo delicioso aqui. Bora lá, então. Então, Kênia, pra gente começar aquela pergunta clichê que todo mundo faz no início do que podcast. Quem é Kênia Gama? Olha, Kênia Gama é uma menina nascida na maior comunidade do Brasil, que fica lá em Brasília, no Sol Nascente, filha de pais nordestinos, caçula, estudei a vida toda na escola pública. É uma menina muito sonhadora. Eu sempre quis conquistar coisas. E engravidei muito cedo, aos 17 anos, comecei a empreender aos 18, aos trancos e barrancos, quase não dando certo, mas em algum momento eu digo que Deus me tirou de trás das malhadas, né? Aquela improvável que ninguém acredita, mas que deu certo, com muita fé, com muita resiliência. Sou workaholic, amo trabalhar, mas amo também a minha família. Meu nome diz que eu sou rainha e esposa, então desde o meu nome é aquilo que eu acredito, nós podemos ser excelentes em tudo que a gente faz. Amo ser mulher, amo também ser empresária, amo ser mãe e é isso, né? Essa é a Kênia, eu sou filha de um Deus que diz que não existe limite para quem eu sou e acredito naquilo que Ele me fez para ser. E sempre foi assim, Kênia, porque hoje quando eu olho pra você, e pra mim é esse o exemplo que você me traz, é de sabedoria, sabe? Gente, a sensação que eu tenho é que quando eu tô perto da Kênia, sabe aquelas pessoas que você fica até com vergonha de pensar, porque você sente que ela tá vendo o seu pensamento. Como que foi isso? De onde é que você tirou essa percepção tão grande que você olha pra alma da gente, sabe? E essa fé, esse lugar onde você se conecta com o que é invisível, sempre foi assim? Não. Na verdade, assim, desde de criança eu sempre fui muito espiritualizada. Então eu era católica, minha família não era, mas eu era católica, aquela de ir para a igreja todo domingo, eu era coroinha e tal. Aos 15, 16 anos eu fui para a igreja evangélica e aí sempre tive uma conexão muito grande com Deus, mas quando eu tinha 27 anos, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, assim. Eu digo que eu quebrei em todas as áreas da vida.
Então, foi o casamento, foi a saúde, foi a parte mental, tive depressão, a parte financeira. Então, foi uma fase muito difícil. E chegou um dia, assim, na minha vida que a única coisa que podia ruir era o espiritual e ruiu. Eu falei, Deus, por que eu sempre fui uma pessoa tão correta e isso está acontecendo na minha vida? E no fundo do poço, eu só encontrei Deus mesmo. E foi aí que eu percebi que Deus estava dizendo para mim que eu precisava ser a primeira pessoa da vida. Eu fiz uma tatuagem, amor próprio em primeiro lugar. Fiz exatamente nessa época. Por quê? Porque a gente só dá o amor que a gente tem, a gente só dá o respeito que a gente tem. Jesus disse para a gente amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E nessa época, então, eu comecei a fazer coach, e fiz psicologia positiva, e fiz hipnoterapia, fiz hipnose clínica, fiz PNL, treinadora comportamental, constelação. Fui fazer todas as áreas de desenvolvimento humano, passei a estudar muito sobre mim. E quanto mais eu estudava, mais eu via que já estava tudo em Deus, já estava tudo na Bíblia. E nesse momento eu acho que eu tive uma conexão com a minha missão na Terra, de fato, sabe? Eu era uma pessoa pouco empática, acho que muito centrada nas minhas necessidades. E quando eu fui para o fundo do poço, eu então comecei a enxergar as minhas vulnerabilidades. E quando você enxerga que você é vulnerável, você consegue enxergar a vulnerabilidade do outro não como um ponto negativo. Você simplesmente entende que ele também é vulnerável como você. Sim. Então, o fato de eu enxergar profundamente as minhas vulnerabilidades me faz conseguir enxergar a vulnerabilidade do outro também. Não, ela vê de longe, gente. Às vezes, assim, eu recebo umas mensagens, amiga, você tá bem? Olha só, tô orando por você aqui. Eu falo, que isso, moço? Eu sinto bem seu campo. É muito bonito. E eu vejo que você é assim com todas as pessoas das quais você quer bem, sabe? E isso traz essa sensação de segurança, de empatia, de atenção. E que por mais que você tenha essa energia masculina muito forte para execução, eu consigo sentir o seu feminino nesse lugar, assim, de, sabe? Poxa, eu sei que se eu precisar falar 2 minutos, 5 minutos com a Kenny, ela vai estar ali e ela vai me ouvir, vai sentir, sabe? Sim. Então, eu vejo muito bonito esse seu jogo, essa dança do feminino e masculino. Como que é pra você isso? Porque eu vejo, eu também tenho, gente. A gente tá aqui, né, liderando um movimento feminino, porque a gente tem um masculino bem alto, então tem que lembrar. Como que foi pra ti isso? Ter consciência desse lugar e poder equilibrar essas duas forças? Como que tá sendo isso? Porque é todo dia, né? Sim. Ser terapeuta, né? Porque eu sou, na verdade, assim, eu digo que eu sou professora, porque como mentora, como palestrante, né? A gente é professora, mas a professora também é aquela que cuida, também é aquela que acolhe, também é aquela que direciona. E terapeutizar, para mim, é algo que me terapeutiza também, né? Então, acho que esse lugar de cuidado fala também sobre o meu lugar de querer ser cuidada também. Né? Então, eu sinto prazer em cuidar, eu sinto prazer em servir. E isso me aproxima de também pedir para ser cuidada e pedir para ser servida, né? Deixar aquela autossuficiência. Quando a gente exercita o feminino, a gente não exercita só ativamente, sabe? Exercita passivamente também. Acho que é isso. Queria que você falasse, então, Kênia, para as mulheres que estão nos ouvindo, porque eu recebo muito isso, como ter mais autoridade? Porque eu faço, eu sirvo, eu faço e aconteço, e as outras mulheres, as minhas alunas não me respeitam, os clientes não me respeitam. E eu vejo que hoje, aonde quer que a gente vá, quando a gente fala Kênia Gama, as pessoas falam, uau, sabe? E da mesma forma tem esse afeto. Como que é esse equilíbrio disso? O que acontece? Quando a gente é mãe, a gente aprende que eu sou mãe de 2, né? A gente aprende que tem 2 filhos muito diferentes. Quando a gente é professora, a gente vê uma sala com 40 alunos muito diferentes. E a gente entende que a gente tem que dar a mesma liderança, mas de maneiras diferentes para as pessoas. Então, eu sou uma pessoa firme na firmeza de cada um. Então, a gente faz parte de um grupo e eu não trato cada uma igualmente. Eu trato com as mesmas regras, mas dentro da particularidade de cada um. Então, quando eu entendo a forma com que uma pessoa enxerga a autoridade, eu posso me comportar como autoridade naquilo que ela enxerga. Não sou exatamente eu, mas como ela me enxerga. Então, eu preciso enxergar ela primeiro, para poder dar para ela figura de autoridade na posição que ela enxerga. Uau.
E, em geral, nós vamos enxergar a figura de autoridade com conhecimento. Em geral, nós vamos enxergar a figura de autoridade com voz pai, não é com voz mãe. Né? Em geral, nós vamos enxergar a figura de autoridade com temperança. A gente não quer as pessoas que controlem a gente, mas as pessoas que convençam a gente no nosso mundo, no nosso mapa. Mapa não é território. Então, para liderar mulheres fortes, eu preciso usar a vulnerabilidade delas a favor de mim que estou liderando. E eu não estou liderando para coagir, eu estou liderando para cooperar. Então, de fato, acredito que é um dom que Deus me deu e também os estudos de liderança e a experiência. Modéstia à parte, eu não conheço outra mulher no mercado que lidere outras mulheres tão fortes no grupo que a gente tem. Por exemplo, conheço você, conheço a Elaine, conheço a Kátia, que lideram outras mulheres também. Então, imagina você ser líder de líderes de líderes, né? É uma tarefa complicada. Eu imagino. Você acredita na inveja feminina? Como que você lida com isso? Porque lidar com mulher não é uma tarefa fácil. É projeção, elas enxergam a mãe na gente, a gente enxerga as filhas nela, é uma loucura. Como é que é isso pra ti? Olha, a inveja, ela existe e ela é um problema muito grande. Só que ela é um problema para o invejoso e não para o invejado. E isso é algo que as pessoas não entendem. Por quê? 4 anos atrás, eu fazia um Mulher Brilhante e eu ficava de cama. Porque as pessoas sugam a minha energia. Porque as pessoas, eu evitava até abraçar as pessoas, entendeu? E foi então que eu percebi o seguinte: a luta, ela não é minha. A luta é uma luta espiritual, que às vezes a gente nem percebe, né? Que ela existe e ela está sendo travada num campo que não me pertence. O que me pertence é fazer a minha parte. Mas o outro te deseja mal. Isso volta para ele. Isso só vai chegar até mim se eu permitir. Se a minha aura estiver aberta, se o meu campo estiver aberto, né? Se isso me incomodar. O pensamento do outro sobre mim me incomoda, o sentimento do outro sobre mim me incomoda porque aquilo faz sentido para mim. A pessoa sente inveja porque ela me acha arrogante. De fato, eu sou. A pessoa tem inveja porque ela acha que o que eu conquistei não foi com o meu mérito, sei lá, porque eu casei com um marido rico. Isso é verdade? Então, a inveja ela só vai bater em mim quando aquilo bate de fato internamente. Quando, de alguma forma, a gente acredita que aquilo tem um pinguinho de razão, né? A Bíblia diz que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Se nós formos olhar essa analogia, entrar, reciclar, receber no ouvido e nos olhos, eu e você recebemos o tempo todo. Então, a inveja chegar, ela vai chegar. Agora, por que o contamina é o que sai? O que sai é aquilo que ficou lá dentro. Então, Kênia, você acredita na inveja veementemente. Você acredita que as pessoas sofrem com a inveja? Sim, se você permitir. Não, se aquilo não fizer sentido para você. Então, hoje eu faço um evento, eu acabo ele com muita energia, eu acabo ele com muita alegria. Se a minha missão é compartilhar a minha vida e as coisas boas, eu não posso temer a inveja. O que eu tenho que temer são as pessoas que não vão receber isso na vida delas. Aí é problema delas, não é problema meu. Sim, é aquela questão, né? Guardar o nosso coração. Exato. Né? E entender que é isso, cada um com as suas projeções, mas é uma tarefa que exige maturidade, né? Da gente respirar e começar a compreender isso, né? De que, olha, o que o outro tá falando, ele tá falando mais sobre ele do que sobre a gente. Sabe o que eu vejo também? Que as pessoas que elas se alegram com as conquistas das outras pessoas, que as pessoas que veem mérito, que as pessoas que ajudam o próximo, cada vez elas têm menos inveja. Porque assim, o que é inveja? A inveja é quando eu olho para você e eu tenho que diminuir as suas conquistas para eu me equalizar a você. Sim. Agora, quando eu olho as suas conquistas e aquilo é referência para mim, eu entendo que eu ainda não estou no teu nível, mas que você fez A, B ou C e aquilo me inspira, eu não tenho inveja. A inveja é eu diminuir as tuas conquistas. Então, esse é um problema muito grande para mim. Então, quando nós nos colocamos à disposição de ensinar, de servir, é muito difícil a gente sentir inveja, né? A gente olha para o outro como uma referência. E é isso que a gente tem que ensinar. A gente sabe o preço, né? Se a pessoa tá lá, a gente que tá trabalhando todo dia, tá fazendo todo dia, pensando, inovando, dirigindo, fazendo gestão de tudo,
a gente sabe o quanto custa. Sim. Né? E eu vejo muito isso, que a galera fala, no topo não tem competição. Eu acredito muito nisso. E vendo hoje, dentro do grupo que a gente tem, eu consigo sentir, sabe? Porque quando a gente está nesse início, e eu vejo, e aí eu queria a tua opinião sobre esse momento atual, a nível de saúde mental das pessoas. Porque é como se eu estivesse tão próximo do outro na tela do meu celular, Sim. que eu acabo perdendo a noção do tempo que aquela pessoa levou. Então, poxa, a Kênia quebrou, foram 20 anos empreendendo, desde, sabe, engravidou com 16, perdeu, ganhou, separou, voltou, sabe? Aconteceu toda uma vida para ela conseguir estar em cima de um palco coordenando essas mulheres. Eu olho aqui e eu penso, não, se eu vestir essa roupa, se eu falar assim, eu sou ela. Se eu comprar o curso dela, agora eu tô do lado dela, eu sou ela. O que você pensa sobre isso? Porque eu acredito dentro de mim que isso não é normal e isso não tá fazendo bem para a cabeça das pessoas, mas eu queria ouvir de você, assim, como que é para você nesse lugar de liderança ter essa percepção assim de que as coisas estão perdendo talvez um pouco do controle a nível mental da população em geral, sabe? Sim. O que acontece? As redes sociais, elas mostram o que elas querem mostrar, né? As redes sociais, elas não mostram dores, vulnerabilidade, choro. Ela não mostra você sem maquiagem, ela não mostra você chorando debaixo do chuveiro, ela não mostra isso. Então, é muito fácil a gente olhar para as redes sociais e achar que o mundo é muito perfeito. Né? E achar que, de fato, eu preciso ter alguns comportamentos básicos e que aquilo vai acontecer na minha vida. Por outro lado, Ana, eu vejo as pessoas também. Esses dias uma aluna chegou para mim e falou, olha, eu não nasci na pobreza, eu não fui estuprada, eu não perdi meu pai, eu não perdi a minha mãe, eu não passei por um divórcio. Então eu me sinto indigna de ir para as redes sociais e inspirar alguém. Como se fosse, você tem que ter uma história triste para contar. Exatamente. Né? E quanto mais triste você tiver, mais validada você está. O que acontece é que cada história é uma história. Então, a gente conhece pessoas que sempre tiveram os pais presentes, mas são neurodiversas, são adotadas, passaram problemas hormonais. Cada pessoa tem a sua própria história e a sua história de superação. E o que ela tem que entender é que a cicatriz dela não vai ajudar todos. A cicatriz dela vai ajudar pessoas com aquela dor. Então, eu não tenho que me comparar com outro quando a minha missão é única. Eu não tenho que ser o outro porque Deus não nos fez para sermos cópias. Sim. Eu não tenho que querer vestir igual o outro ou usar as cores do outro porque eu tenho a minha própria identidade, a minha íris, a minha impressão digital, sabe? Os fios do meu cabelo, a minha arcada dentária, nós temos um DNA. Então, eu jamais vou conseguir o mesmo sucesso do outro querendo ser ele, porque biologicamente, espiritualmente, eu sou completamente diferente. Agora, os passos do sucesso, eles são metodológicos. Então, quando eu olho para alguém e eu quero seguir os passos que aquela pessoa seguiu do meu jeito, porque eu, quando formo mentores, eu falo, você não está formando cópias. Sim. Você está ali para extrair o melhor que cada um já tem. Então, quando eu olho os passos do sucesso e coloco dentro da minha identidade, aí sim, eu vou comer o sal, eu vou andar os percalços, não precisando passar pelas mesmas coisas que o outro passou e vou chegar na minha missão. Falando em missão, quero trazer uma pergunta que sempre aparece na minha caixinha, que é essa questão de como que a gente concilia casamento com a missão. E eu sei que você passou agora por uma nova versão na sua vida. E o que fez, assim, você tomar essa decisão? Como que foi isso pra você? Tipo, agora, depois que meus filhos estão criados, está tudo pronto, eu vou olhar pra mim e vou viver uma nova história. Como que é isso? Vamos lá, primeiro lugar, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, né? Ok. Eu sou uma pessoa reservada, né, com relação à minha vida pessoal, apesar de ser uma pessoa pública. Eu me considero low profile, então faço poucos stories, né, e tal. Sou uma produtora de conteúdo, não sou uma influencer. Mas sim, depois de 22 anos de casamento, eu cheguei a um divórcio. É um casamento excepcional, né? E por que eu decidi falar sobre isso? Ontem, eu recebi um inbox. E uma seguidora falou assim, Kênia, não sei se você separou, eu acho que você separou, já tem meses, né, da minha separação.
E ela falou assim: você sempre disse pra gente que nós deveríamos viver algo da melhor forma, no maior potencial. E se você chegou à conclusão de que esse casamento não estava no melhor potencial e você tomou coragem de sair para poder viver algo no seu grande potencial, eu te admiro ainda mais. Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: as coisas, elas só acabam porque nós permitimos que elas acabem. A nossa saúde, o nosso relacionamento com o outro. Se a gente não cuidar, se a gente não regar todos os dias, a nossa saúde acaba mesmo. O nosso sono acaba, o nosso relacionamento com o outro. E sim, um casamento de 22 anos acabou, mas ali eu me vi nessa situação. Meus filhos estão criados, eu sou independente financeiramente e isso certamente me deu uma grande base para passar por isso de uma maneira mais tranquila. E eu poderia estar num sabático vivendo, sei lá, quantos países eu quisesse, né? Colocando ali múltiplos 6 dígitos na minha conta com as minhas aplicações. E por que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo? E de verdade, eu continuo fazendo o que eu estou fazendo pela minha missão. Pela minha missão. Quando você fala assim, Kênia, você poderia estar olhando mais para si, ou você está olhando mais para si, sabe? E algumas pessoas consideram, você pode olhar para si, então agora se dê esses anos e vá viajar. Mas eu penso que quando eu chegar diante de Deus, Ele vai me perguntar, filha, você fez tudo o que você podia ter feito na Terra. E as pedrinhas na minha coroa, elas são o norte da minha vida. Elas são o que me motivam, o que me fazem acordar todos os dias. Sim, tem meus filhos aqui na Terra, que são, né, meu bem mais precioso, eu preciso estar ok. Mas se eu não vier para essa terra, para essa geração, e deixar aqui o meu legado, passei aqui em vão. Então, isso realmente me motiva muito. Eu acredito e sinto muito isso, porque quando a gente tem esse propósito, parece que é aquela coisa, né? Cada um tem a sua própria cruz, né? E a nossa, a gente tem força de carregar. Então, como que a gente consegue, e aí distinguir, né? Porque vocês ainda tiveram 22 anos juntos e teve muito sucesso, né? Porque as pessoas olham pra isso e falam assim, ai, nossa, não deu certo. Deu super certo. Mas quando a gente olha, caramba, 22 anos, deu muito certo. 2 filhos criados, né? Muitos casamentos restaurados através da nossa história. Poxa, Kênia, muitos casamentos foram restaurados através da história de vocês e vocês não conseguiram manter o de vocês? Para vocês verem o quanto que é importante nós realmente alimentarmos todos os dias um relacionamento. Acho que hoje, mais do que antes, eu posso falar da importância de se alimentar todos os dias um relacionamento. E o que fica desse aprendizado, assim? Porque tudo que a gente passa vira um novo degrau, né? Eu falo que é uma nova patente, assim, que Deus passa o desafio e aí você sobe um nível para poder compartilhar isso com essas mulheres. Nessa nova fase, o que a Kênia tem para compartilhar de novo, assim, depois de toda essa reviravolta? Olha, eu digo que hoje, né, eu consigo enxergar a paz que excede todo entendimento de Deus. As pessoas olham e falam, Kênia, existe um turbilhão na sua vida. Você imagina, né, no meio de divórcio, sei lá, 20 dias depois da separação, eu estava no palco para 3.000 mulheres, né? E tem partilha, e tem negócios, e tem filhos. E eu resolvi ficar em São Paulo, onde eu tenho 0 rede de apoio, né? E, Kênia, fisicamente você está muito bem, você parece que você está muito mais leve, você parece que você está muito mais feminino. Não, não pareço. Eu estou. Sim. Né? A conexão com o meu feminino, ela também foi muito importante para isso. E o aprendizado, sabe, que eu tenho é que o amor é lindo, que é possível viver um amor para a vida toda, sabe? Mais do que nunca eu acredito nisso. Você ainda acredita no amor? Não, eu acredito mais ainda. Ai, que lindo. Eu acredito mais ainda. Estão né? vendo, mulherada? Porque elas chegam assim, ai, meu Deus, vou morrer, não quero mais saber de homem na minha vida. Não. Sabe por quê? Eu saí do relacionamento entendendo que quem carrega o amor somos nós. Quem carrega o amor somos nós. Olha. Não é sobre o amor do outro, né? Então, aquele amor, ele continua comigo e eu posso carregar e entregar ele para quem eu quiser. Então, assim, sabe, eu não saio ferida, eu não saio machucada, não saio desacreditada, muito pelo contrário, eu acredito ainda mais. Uau. Agora, eu também sei qual é o amor que eu preciso dar e sei qual é o amor que eu mereço ter. Uau. E, gente, agora eu vou para outro babado. Vocês estão entendendo que Kênia é vó?
Depois eu vou pedir pra ela dar uma desfilada aqui na frente dessa câmera, que é pra gente tirar uma foto. Ô, Larissa, tu grava um vídeo de Kênia passando, que eu vou deixar de modelo mental pra mim. Como tá sendo essa experiência pra você ser vó, assim, maravilhosa, nessa altura do campeonato, estando tão bem resolvida, sabe? Tipo assim, eu sou vó. Então, eu tive minha filha com 17 e ela engravidou com 22. Então, com 40 eu sou avó, não tem... É uma coisa natural da vida. Me sinto bem, me sinto ótima, sabe? Assim, vejo, né, que eu vou poder ver a minha posteridade, o meu legado. Talvez, né, ver meus bisnetos, meus tataranetos. Então, eu fico muito feliz com isso, sabe? Eu Incrível. me sinto na melhor fase da minha vida. E eu sinto isso em você, sabe? Que tá pulsando vida. E eu trabalho muito, Kênia, com mulheres que têm, assim, isso, né? 35 mais e tal. E aí parece que elas chegaram, cumpriram todos os checklists, que é essa geração antes, né, das millennials ali, que a millennial é a nossa, que é, tipo, super exigente, cansada, controladora. E aí a geração um pouquinho anterior aos millennials, que é a sua, a sensação que eu tenho era que foi criado para estabilidade, cumpre todos os checklists, casa com 20, tem filho com 25, passa num concurso, faz, né, uma pós-graduação, vai para o corporativo. E quando elas chegam em mim para esse voltar para o feminino, elas estão exaustas. E muitas delas nem sabem quais são as vontades delas, quem elas são, sabe? Nem qual é a missão. O que você tem para dizer para essas mulheres desse lugar do tipo, olha só, isso aqui existe. Porque eu sinto, muitas vezes dentro delas, que elas chegam num lugar de tipo, ai, nem sei mais o que eu tô fazendo aqui. Eu só sei que eu preciso fazer alguma coisa de diferente, não sei o que é, não sei pra onde eu vou, não sei o que eu faço, se eu mato o marido, se eu deixo as crianças explodir a casa. É uma coisa mais ou menos assim. Você já passou por algum momento assim, do tipo, ai, não sei? Então, eu digo que se a pessoa não pensar em desistir de tudo, pelo menos 2 vezes por ano, ela pode procurar um psiquiatra, porque ela está com problema, né? É normal a pessoa querer desistir de tudo, assim, né, no dia mal. Vou falar um pouquinho sobre a teoria dos setênios, né? Então, a teoria dos setênios diz, poxa, até 7 anos você é criança, dos 7 é bebê, né? Sei lá, não tem sua autonomia, dos 7 aos 14 você é criança, dos 14 para frente você é um adolescente encorpado, dos 21 para frente você é adulto, aos 28 você casa, tem filhos e tal, e a gente segue. E chega uma hora na vida, que é a hora dos 40, 41 e 49, né? Que são fases de setênio também, e talvez a pessoa não enxergue os próximos setênios. Então, nos meus 40, eu posso e quero abrir uma nova empresa, né? Eu posso e quero, nesse momento, abrir um novo relacionamento, sabe? Eu posso e quero viajar a novos países, eu posso e quero expandir o que eu já tenho. Então, muito pelo contrário, eu não me sinto perdida. Eu me sinto em paz, eu me sinto no momento de ponto de inflexão, porque são os pontos de inflexão da nossa vida. E existe um lugar do ponto de inflexão que ele é um pontinho, o ponto de inflexão ele faz isso. Então, nesse ponto, parece que você está para baixo e que você está para cima, mas você está no limbo. Obrigatoriamente, o ponto de inflexão faz você passar pelo limbo. Só que tem gente que fica no limbo. E essa é a questão. Eu preciso enxergar qual é o meu próximo setênio. Depois de tudo que elas fizeram, é como se elas ficassem ali, paradas. Porque se você for pensar, ó, a voltinha passa naquele lugar. Exatamente. Entendi. Porque eu fico olhando e falo, caramba, só que eu não passei ainda, né? Eu ainda tô aqui. Você já passou por Já passei por alguns. Mas é nesse lugar, assim, que eu vejo que elas falam, nossa, principalmente depois da maternidade. E aí eu queria te ouvir, como foi pra você lembrar que você é você pós-maternidade? Porque isso é outra coisa que elas relatam. Sim. Que elas se perdem e não sabem mais o que é elas e o que é elas sem os filhos e com os filhos. Como que é isso? Eu continuo pensando cada vez mais nas prioridades da minha vida. Então, a minha primeira prioridade é Deus e a minha espiritualidade, porque sem isso a gente vaga no mundo, a gente vive sem propósito. Depois sou eu, meu corpo e minha mente. Depois com quem eu estou me relacionando. Depois vem os meus filhos, depois vem minha profissão. E eu continuo pensando desse jeito. Kênia, por que seus filhos estão hierarquicamente abaixo de com quem você se relaciona? Porque desde que meus filhos nasceram, eu sempre pensei que os meus filhos bateriam as asas e voariam. A gente olha para a natureza e a natureza entende que os filhos eles vão
não é com 18, com 21, com 24, com 30 anos. É pouquíssimo tempo que eles passam no ninho ou do lado da mãe. Então, hoje, o que a gente tem são mães viciadas no afeto dos filhos. As mães que levam os filhos para a cama, as mães que não querem tirar o peito do filho, as mães que não querem tirar a fralda do filho. Não porque aquela criança não tem autonomia, porque ela quer continuar Precisa presa. desse afeto, né? Ela quer sentir útil. Ela quer ser aquela que alguém depende dela. Então, isso é um problema onde a mulher ela tem que ver que ela colocou alguém no mundo para que essa pessoa tenha vida própria. Então, a maternidade vai exigir da mulher, no puerpério, obviamente, um cuidado muito maior. Nos primeiros 4 meses, um lugar muito maior. E a partir dos 4 meses, ela já tem que entender que ela é responsável por dar autonomia para aquela criança, sabe? Quando nós temos senso de responsabilidade com a maternidade, isso se torna leve para mim também. Porque eu preciso me preparar ou para o próximo filho, ou voltar à minha vida, né? O vínculo, ele não se perde nunca. Eu acho que eu nunca tive tão próximo dos meus filhos como eu estou agora. Que lindo. Arrasou. Gente, agora a gente vai fazer um bate-bola pra gente finalizar aqui. E perguntas que todo mundo quer saber. Bora lá. Então vamos começar mais sutilzinho, mais levinho, né? Lá De vem. boa. Kênia, um livro. O líder 360 graus. Eu sempre digo que o melhor líder é o número 2, ele não é o número 1. Por que o melhor líder é o número 2? Porque é a pessoa que sabe influenciar. É muito fácil quando você está no papel onde as soluções chegam para você. Ser o número 1 é alguém que praticamente recebe aqui no ouvido e assina os papéis. O importante é você ser o número 2, é você conseguir, dentro do problema, achar a solução e falar para alguém que tem aquela solução para poder sair. Então, o líder 360 graus me marcou muito. A gente olha Davi, ele foi um número 2 para Saul. A gente olha Josué, ele foi um número 2. A gente olha Eliseu, ele foi um número 2. E foram grandes líderes, superaram os seus próprios líderes porque já eram líderes como número 2 e não como número 1. Arrasou. É isso, né? O Augusto Cury tem uma frase muito linda sobre Jesus, que ele fala assim: aquele que se fez pequeno para que os outros se vissem grandes. É isso. Então, é verdadeiro papel da liderança, né? A gente aprender que por mais que a gente esteja aqui e que a gente tenha as pessoas ali abaixo de nós, a gente precisa tornar elas de novo, né? Autonomia, dignidade e fazer com que elas tenham pensamentos próprios, criem as coisas e possam nos servir cada vez melhor. Arrasou. Agora, se existisse alguém, vivo ou morto, que você pudesse estar aqui nesse sofá com a gente, bater um papo, tomar um vinho, conversar, quem seria essa pessoa? Vivo ou morto? Qualquer pessoa. Acho que é Beyoncé. Ia ser legal, porque a gente ia tomar um vinho e ia se divertir com ela, né? Amiga da Beyoncé. O que ia perguntar pra ela? Então, olha só, a Beyoncé, ela passou conflitos de sociedade com marido, com família, né? Ela vem de uma origem humilde, é mãe na raça, sabe? Tem fama, é a top 1 da área dela. A gente não vê escândalos, óbvio, né? Saiu um agora recentemente, mas não por ela, pelo próprio marido. Então, eu queria perguntar, assim, né? Como que ela passa por essas coisas, como que foi e tal. Fora que tem um carisma, né? Uma luz imensa. E eu queria ser amiga da Beyoncé, por que eu não posso? Ah, isso aí, eu também queria. Você perguntou? Beyoncé nota a gente, amiga. Ó, marquem a Beyoncé aqui no Discord. Bora lá. E feminino pra você, o que é? O que é feminino pra ti? O que é o feminino? O feminino é lugar de cuidado, não proteção, cuidado, e nutrição, né? O feminino é o lugar que gera, talvez o feminino está ligado com ideias, está ligado com insights, com gerar, né? Com a ideia do útero não só de procriar. Eu digo que as sementes vêm da mulher e a terra é o homem, sabe? Então é através das sementes que vêm da mulher que as coisas no mundo andam. A mulher é a parte relacional da sociedade. Então, feminino é relacionar-se, feminino é servir, feminino é nutrir, é cuidar. Isso é o feminino. Arrasou. Agora,
Homem pra ser homem pra ti, Kenny, o que ele tem que ter? Quem é esse homem? A cara dela. Olha, eu acredito que tem que ser alguém que eu admire. Eu preciso admirar essa pessoa. E alguém que eu admiro tem caráter. Alguém que eu admiro tem palavra, não volta atrás naquilo que fala, cumpre seus prazos, honra seus compromissos. É alguém que, se ele errar, e ele vai errar, ele vai admitir o erro, ele vai fazer de tudo para corrigir o erro e ele vai aprender com o erro. É um homem que, apesar de ser seguro, não é um homem insensato e que é a opinião dele que vale, tem que ser daquele jeito. Eu amo me submeter quando aquilo me ensina, mas eu odeio me submeter quando aquilo me controla. Olha, gente, amo me submeter quando aquilo me ensina, odeio me submeter quando aquilo me controla. Arrasou demais. Então, Uau. é isso. Arrasou. E já que homem pra ser homem tem que ser isso, o que é a importância do sexo pra você, Kenny? Total! Total. Um relacionamento, se ele não tem sexo, ele vira amizade. Uhum. Aí você pode se relacionar com qualquer pessoa, né? Colega de quarto, né? Exato. Divide conta. O sexo é a troca de almas, é a troca de energia, né? É a conexão espiritual, né? Eu acredito que todo relacionamento traz consigo um aprendizado espiritual, um karma, enfim, né? As pessoas podem chamar do que quiserem. E o sexo é essa conexão. Uhum. Eu tenho conexão de alma com aquela pessoa. Pode ser amiga, né? Ser sua mãe. Mas para relacionar-se, para existir paixão, fogo, tem que ter sexo. Um sexo bom. E tem que ter constância e tem que ter qualidade. E o que é constância? Babado. Umas 4, 5 vezes por semana, tá bom? Gente, amiga quase todo dia. Por que não? Dia sim, dia não. Isso aí, viu, senhora? Mas aí, às vezes, não dá todo dia, mas dá 2 vezes por dia num final de semana, né? Eu sempre fui adepta de 3 vezes por semana. É o mínimo, né? Tem que ser. E como que faz pra manter o fogo, assim? Tipo, trabalhar, fazer tudo e... Então, eu não sei por que as pessoas separam, de verdade, assim. Eu não consigo entender. Tem trabalho, tem filhos. Tá, são caixas. São caixas na sua vida. Né? E a caixa do sexo, ela é uma caixa. E o que nutre o sexo? O que nutre o sexo é o que você fala todos os dias, são os nudes que você manda, é o áudio que você manda, sabe? É o perfume que você passa, é o cuidado, é o creme, é a lingerie, sabe? É o beijo no pescoço, é o beijo na boca. Então, as pessoas querem chegar no final do dia e ter sexo sem ter trabalhar. imaginação, né? Exatamente. Né? Sem trabalhar. Então, assim, o áudio no meio do dia, o nude, o tô com saudade, sabe? Seu beijo é gostoso, é necessário para homem e para mulher. A gente gosta, né, gente, de se sentir vista, desejada. E esquece muitas vezes que eles também gostam disso, né? Eles amam. É importante. Vai Eles lá, amam. manda uma mensagenzinha, pausa aí o podcast, manda lá um... Tem mulher que quer ter vontade de ter sexo de pijama, de meia e pijama na cama e dá. coque. Não tem como, né, gente? Não dá. Assim, tudo na vida da gente, Ana, a gente precisa se preparar mentalmente. Então, eu tô triste. Você vai colocar uma música triste, você vai ficar mais triste. Aí, eu tô triste, eu quero romper a tristeza. Você tem que colocar uma música alegre. Então, eu não estou preparada para o sexo, mas eu preciso me preparar. Então, eu vou tomar banho, eu vou colocar meu melhor perfume, eu vou passar um creme, sabe? Eu vou olhar fotos, eu vou pedir um nude, eu vou mandar um áudio. Eu preciso nutrir isso. Vai lá nas imagens lá que você conversa com seu marido, com seu namorado, olha as coisas que vocês trocam, entendeu? Amiga, olha isso. Vai lá na conversa que você tem com o seu marido. Se não tiver nada aí, o negócio tá... Só tem foto lá das fraldas das crianças, do azeite que aumentou no supermercado, Nossa. entendeu? Esse boleto... Dá uma olhadinha aí na Inclusive, é bom, sabe? Olhar as mídias que você troca com a pessoa, diz qual é o nível de relacionamento que você tem com ela. Olha só. É verdade, eu não tinha pensado nisso não, hein?
Já vou começar a fazer uma análise das minhas mídias. Mas isso aí. E pra gente finalizar, depois disso tudo, gente, o que você diria para essas mulheres que estão ouvindo o Feminino Moderno sobre esse lugar onde a gente tem lá, né, na sua bio, paz, lucro e liberdade? O que você diria para elas sobre isso? Agora tem lá, seja uma mulher magnética, tenha paz, lucro e liberdade. O magnetismo, assim, eu entendi ele quando eu fui estudar as estrelas, né? O Mulher Brilhante tem uma simbologia, né, que é a estrela. E quando eu fui estudar as estrelas, o surgimento de uma estrela, diz que ela tem que estar num berçário estrelar primeiro, então ambiência é básico. Então diz que a estrela tem que atrair, ela tem que desenvolver 3 coisas. Ela tem que desenvolver um campo magnético muito forte, porque ela precisa de poeira cósmica. Esse é o combustível dela. Ela precisa ser resistente à pressão e precisa pegar toda essa poeira cósmica e colocar no centro dela e pressionar. Caramba! E ela precisa de tempo para isso. Só que esse tempo pode levar pouquíssimo tempo ou muito tempo. Aquelas estrelas que explodem em pouquíssimo tempo, elas brilham pouco também. Né? Então, o que eu aprendi é que você precisa de uma ambiência muito forte, você precisa desenvolver esse magnetismo, que é a capacidade de atrair pessoas certas ao seu redor. E a capacidade de repelir pessoas erradas. Nossa, a gente acha que magnetismo difícil, né? é só trazer. Não, magnetismo é repelir. E eu faço esse ato de repelir quando eu me posiciono de uma forma muito clara, com os meus valores, com as minhas crenças. Então, eu não vou atrair macho escroto pra mim. Eu não vou atrair pessoas que querem me usar, sanguessuga, sabe? Eu não vou atrair pessoas invejosas, porque elas enxergam e elas sabem que aqui não tem espaço, não vai caber. Não vai caber. Né? Então, quando eu falo assim, paz, lucro e liberdade, é porque nós imaginamos que para ter dinheiro nós precisamos trabalhar muito, né? Que se a gente trabalhar muito, a gente vai perder a família, a gente vai perder nossa individualidade, a gente vai perder... As pessoas acham que se tiver um relacionamento, elas vão ficar presas. Ou seja, o pensamento das pessoas é sempre no que vai perder. E quando eu falo paz, lucro e liberdade, eu quero dizer, você pode ter, sim, paz no seu coração, você pode ter dinheiro no bolso, amor e sexo, você pode ter liberdade, você pode ter o que você quiser. Então, esse aí hoje é meu mote, assim, né? Aprenda realmente a desenvolver esse campo gravitacional que advém das suas ideias. O que é o campo gravitacional? É o que sai. E o que sai é aquilo que você cultivou dentro. Incrível, gente. Babado demais. E assim a gente encerra o nosso episódio de hoje. Comenta aqui, compartilha com todas as mulheres que você conhece, porque eu tenho certeza que elas precisam ouvir tudo que a gente falou aqui. Vai lá, segue. Como é que tá seu arroba? Manda o pessoal todo te seguir. Kênia Gama. Kênia Gama. E vai pro Mulher Brilhante, né? Que vai ter em tudo quanto é lugar esse ano aí pelo Brasil. Tem aqui em São Paulo também. Então, gente, precisam conhecer a Kênia. Quem não conhece, só vai lá, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigada por estarem aqui com a gente. Beijo! Voltamos já já. Beijo.